Se você está esperando ter dinheiro para se sentir bem-sucedido, já perdeu a batalha antes mesmo de começar. Existe uma lei silenciosa que governa a vida dos homens. Uma lei que não é ensinada em nenhuma escola, mas que é exatamente ela quem define quem realiza seus sonhos e quem os vê se dissipar lentamente, como fumaça entre os dedos. Não é o mais inteligente quem triunfa. Não é o que trabalha mais duro. É o que primeiro acredita que já é. Talvez você já tenha seguido os passos certos. Você acorda cedo, estuda, faz afirmações, trabalha com disciplina, cria hábitos, se dedica com seriedade. Mas algo ainda não está funcionando. Algo continua fora do lugar, como se houvesse uma parede invisível entre você e o que deseja. E se eu te dissesse que o problema não está no que você faz, mas no que você assume que é? Porque o seu mundo exterior não responde aos seus esforços. Ele responde à sua identidade. E neste vídeo, você vai descobrir como Napoleão Hill ensinou os homens a viverem como se já tivessem vencido, antes mesmo de vencer. Bem-vindo ao Princípios da Prosperidade. Se você já sentiu que nasceu para algo maior, mas o mundo parece não perceber isso, este vídeo é para você. Aqui, não viemos para te entreter. Viemos para te lembrar de quem você é e revelar as leis invisíveis que governam o sucesso, a riqueza e a realização pessoal. Não, então respira fundo, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a sua forma de enxergar o dinheiro, a sua mente e o seu destino. Eu já caminhei ao lado de homens brilhantes, homens que tinham talento, força, educação, ideias poderosas, homens que, do lado de fora, pareciam ter tudo, e ainda assim eu os vi falhar. Por quê? Porque pensavam como pobres, mesmo quando já viviam como profissionais. Porque se sentiam inseguros, mesmo estando rodeados de oportunidades, ou porque esperavam provas antes de se permitirem acreditar. Mas deixa eu te dizer isso com absoluta clareza. Nenhum homem se torna grande depois de alcançar o sucesso. Ele se torna grande quando se convence de que já é grande. Napoleão Hill ensinou isso com precisão cirúrgica. Tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas muitas pessoas se esquecem dessa segunda palavra: acreditar. Não basta sonhar, não basta visualizar. Mas se você não acredita profundamente no que já é, sua mente não moverá um único tijolo a seu favor. Você já se perguntou por quê, mesmo repetindo afirmações todos os dias, sente que nada muda? É porque você as está dizendo a partir da identidade errada. Não basta dizer, sou abundante. Você precisa se sentir abundante. Tudo o que você vê na sua vida, sua conta bancária, seus relacionamentos, suas oportunidades, não são causas, são consequências. São o eco do seu autoconceito. São o reflexo daquilo que você, em silêncio, assume que merece. Hill descobriu isso entrevistando mais de 500 milionários. E entre todos eles, havia um padrão invisível, mas absolutamente consistente. A riqueza não era o que os fazia se sentirem bem-sucedidos. O sentimento de sucesso era o que os conduzia à riqueza. A maioria das pessoas faz isso ao contrário. Espera ganhar dinheiro para se sentir segura. Espera ter um relacionamento para se sentir amada. Espera que alguém lhe dê permissão para se sentir valiosa. Mas isso não funciona assim, porque o mundo exterior sempre chegará depois do estado interno. Quer mudar o seu mundo? Então, não comece pela conta bancária. Comece por quem você está sendo quando a olha. Uma das verdades mais ignoradas por quem deseja alcançar o sucesso é esta: você precisa agir como se já fosse a pessoa que deseja ser. Não amanhã. Não quando as coisas melhorarem. Agora. Napoleão Hill não ensinava a esperar resultados. Ele ensinava a encarná-los antes que aparecessem.
E isso não é arrogância, é causa. A fé é o estado de certeza interior que precede toda manifestação externa. Imagine um homem que deseja ser rico, mas pensa como pobre. Fala como pobre. Se comporta como pobre. Então, o que você acha que o universo entende? Que esse homem já decidiu quem é. E tudo ao seu redor se ajustará para confirmar essa identidade. Porque a vida não te dá o que você deseja. Ela te dá o que você assume que já é. Quando Hill falava sobre o pensamento definido, ele não estava se referindo apenas a ter uma meta clara. Ele estava falando sobre viver com uma consciência definida. Mover-se com a energia de quem já conquistou o que busca. Vou te dizer sem rodeios. Se você está esperando ter para ser, viverá preso. Sempre um passo atrás. Sempre com a sensação de que está faltando algo. Mas se hoje você escolher ser, então o ter chegará como consequência natural. É isso que Hill chamou de o poder da autossugestão. Não se trata de repetir frases vazias. Trata-se de implantar em você mesmo uma nova ideia de quem você é, até que o seu corpo, a sua linguagem, a sua voz e o seu espírito passem a falar esse novo idioma. Por isso, a verdadeira mudança não começa com ação. Começa com uma assunção. E agir como se você já fosse não é se enganar, é se revelar. É lembrar a versão de você que já existe. Aquela parte que não está esperando resultados para se sentir segura, mas que já se sente escolhida. Foi assim que viveram os maiores homens que Hill entrevistou. Henry Ford se comportava como líder antes de ser reconhecido como tal. Andrew Carnegie falava como magnata antes de ter um centavo no bolso. Thomas Edison acreditava que sua invenção funcionaria antes de ter qualquer prova disso. E você? Está disposto a agir a partir do final antes de enxergar o caminho? Ou vai continuar esperando que a vida te dê permissão para acreditar? Se o seu estado interno não muda, o seu mundo externo nunca poderá mudar. Você pode trabalhar duro, estudar todas as técnicas, se cercar de pessoas bem-sucedidas. Mas se lá no fundo você ainda se sente pequeno, inseguro ou indigno, é isso que a vida te devolverá. Napoleão Hill foi categórico. A mente subconsciente não distingue entre o real e o imaginado. Ela aceita como verdade aquilo que você sente como verdade. Em outras palavras, a realidade não começa lá fora. Ela começa dentro de você. A maioria das pessoas vive no modo reativo. Observam o que existe e, a partir disso, permitem que suas emoções se formem. Se o banco está vazio, se sentem pobres. Se não há mensagens, se sentem esquecidas. Se não há resultados, se sentem fracassadas. Mas isso não é criação. Isso é repetição. Sabe o que fazem os que realmente transformam sua vida? Eles primeiro decidem como vão se sentir e depois deixam o mundo seguir esse estado. O estado interno deles não é uma reação. É uma declaração. E você pode fazer o mesmo. Você pode dizer: hoje me sinto abundante, não porque vejo isso na minha conta, mas porque plantei isso na minha mente. Hill chamou isso de autossugestão emocional. Não basta dizer, você precisa sentir. O subconsciente é como a terra. Não importa qual semente você coloca, ele apenas recebe, cultiva e entrega. Então, o que você está semeando hoje no seu interior? Medo? Dúvida? Escassez? Ou está plantando uma imagem clara de quem você já é, mesmo que ninguém mais consiga enxergar isso ainda? Quando você assume essa imagem, quando a respira, quando a fala, quando a defende, a vida se vê obrigada a se alinhar. Porque o universo não responde ao que você pede. Ele responde à sua frequência. E a sua frequência não é a sua voz. É o seu estado.
Muitos falam de abundância enquanto vibram em escassez. E muitos pedem confiança enquanto agem com medo. Muitos dizem eu consigo, mas por dentro ainda sentem que não merecem. E é exatamente isso que o mundo lhes confirma. Não como punição, mas como espelho. Hill descobriu que os milionários não ficavam ricos para então se sentirem seguros. Eles se sentiam seguros e então ficavam ricos. Portanto, a verdadeira pergunta não é o que quero conquistar, mas sim, a partir de qual estado quero viver. Porque quando você decide o seu estado, você já começou a mudar o seu destino. Agora que você sabe que o seu mundo não mudará até que você mude o seu estado, a grande pergunta é: como se assume uma nova identidade? Napoleão Hill dedicou décadas a responder essa questão. E ele descobriu uma verdade profunda. Você se torna aquilo que pensa repetidamente. O que quer que você mantenha em sua mente com emoção, isso é o que você atrairá. Então, o primeiro passo não é agir diferente. O primeiro passo é se sentir diferente. E para isso você precisa de duas ferramentas essenciais: a autossugestão e a repetição emocional. O que é a autossugestão? É o ato consciente de implantar na sua mente uma imagem de si mesmo até que o seu subconsciente a aceite como verdade absoluta. E aqui está o segredo que quase ninguém compreende. Não se trata apenas de repetir frases. Trata-se de sentir essas frases até que o seu corpo as acredite. Você pode dizer 1000 vezes, sou bem-sucedido. Mas se o fizer a partir da dúvida, da ansiedade, da necessidade, a sua mente não vai aceitar. O subconsciente detecta a incoerência. Mas se você fechar os olhos, respirar fundo e se imaginar caminhando com segurança, falando com clareza, agindo com certeza, esse estado começa a se instalar em você, começa a se tornar familiar, começa a se tornar real. Hill recomendava fazer isso de manhã e antes de dormir. Nesses momentos, a mente está aberta, receptiva, maleável. E se toda noite, antes de fechar os olhos, ainda em vez de revisar seus erros, você revisar sua visão concluída, o seu subconsciente começará a trabalhar enquanto você dorme. Você vai acordar diferente. Vai se mover diferente. E o mundo começará a responder a você de forma diferente. A segunda ferramenta é a repetição emocional. Não basta fazer isso uma única vez. Não basta fazer quando você se sente bem. Você precisa fazer isso mesmo quando duvidar. Mesmo quando parecer que nada está mudando. Porque essa persistência é o que molda o seu novo eu. Você está construindo uma nova identidade, não por fora, mas por dentro. E tudo o que é externo, inevitavelmente seguirá essa nova imagem, como a sombra segue o corpo. Então pergunte a si mesmo: quem eu decido ser a partir de hoje? Que emoções vou cultivar antes mesmo de ver resultados? Porque essa decisão, repetida com intenção e sentimento, é o que transforma uma possibilidade em realidade concreta. Existe um erro silencioso que milhões de pessoas cometem todos os dias. Um erro que parece inofensivo, mas que está sabotando os seus sonhos em segredo. E esse erro é simples: esperar ver resultados antes de acreditar. Esperar ver dinheiro na conta para se sentir próspero. Esperar ter sucesso para se sentir seguro. Esperar que alguém os escolha para se sentir valioso. Deixa eu te dizer isso sem rodeios. Essa espera é uma armadilha. O Napoleão Hill foi direto. Acreditar em si mesmo é o ponto de partida de toda riqueza. Ele não disse ver para crer. Ele disse crer antes de ver. Porque se você vive esperando provas, sua mente está declarando que ainda não tem. E essa declaração, mesmo que silenciosa, é uma ordem para o seu subconsciente. E o que o subconsciente faz? Ele obedece e mantém tudo o que você deseja
a alguns passos de distância. É como dizer ao universo: me dê primeiro e aí eu prometo que vou confiar. Mas a criação não funciona assim. Funciona ao contrário. Você confia primeiro e então o universo responde. Você decide o seu estado emocional agora, sem evidência. E então a evidência chega. Como dizia Hill, a sua fé é a base sobre a qual a sua realidade é construída. E se a sua fé está presa às aparências, você jamais crescerá além do que enxerga. O mundo não muda porque você o deseja. Ele muda porque você decide se sentir diferente, mesmo quando nada parece distinto. E aí está o verdadeiro poder. Não precisar que o espelho sorria para começar a sorrir para ele. Porque quando você muda o seu interior, o reflexo, mais cedo ou mais tarde, se ajusta. Esse é o maior erro que pessoas boas, disciplinadas, com grandes sonhos cometem. Querem resultados visíveis antes de adotar a identidade invisível. Mas a identidade sempre vem primeiro. Então te pergunto com total honestidade: você está disposto a viver como se já tivesse, mesmo que ninguém mais ainda veja? Ou vai continuar esperando que o mundo confirme algo que você ainda não decidiu acreditar? Uma suposição, mesmo que falsa, se persistida, endurece em fato. Assim Napoleão Hill ensinava. E foi assim que os grandes homens transformaram seu destino, com uma simples decisão: não recuar. Porque todos, em algum momento, enfrentam a mesma prova. A realidade ainda não mudou. E a mente começa a duvidar. Hill chamava isso de a prova silenciosa. Não é uma luta contra o mundo, é uma luta contra as suas velhas suposições. Você decidiu se sentir abundante. Começou a se mover como alguém que já triunfou. Mas o banco continua igual. As circunstâncias ainda não respondem. E nesse ponto, muitos desistem. Dizem: isso não está funcionando. E voltam para a antiga identidade, exatamente quando a nova estava prestes a se materializar. Mas sabe o que fazem os que realmente mudam de vida? Eles persistem. Persistem na visão. Persistem na emoção. Persistem no estado, mesmo quando o mundo diz o contrário. Hill dizia: a fé não é algo que se tem, é algo que se sustenta. É a decisão consciente de se manter leal ao invisível, mesmo quando o visível parece gritar o oposto. Imagine um escultor diante de um bloco de pedra. Cada golpe é pequeno. Cada traço mal se insinua. No começo, parece que nada está acontecendo. Mas com paciência, com persistência, com fé, a figura emerge. É assim que funciona a sua mente. Cada dia que você persiste na sua nova identidade, cada vez que escolhe a sua visão, em vez da sua circunstância, você está esculpindo um novo você. Não espere que o mundo te aplauda no começo. Não espere provas imediatas, porque isso não é magia, é lei. E toda lei precisa de tempo para operar. O que importa não é se você tem dúvidas. O que importa é não viver a partir delas. Você pode sentir medo, pode sentir resistência, mas não entregue a elas a sua identidade. Volte, uma e outra vez, ao estado do desejo cumprido. Porque quanto mais você persiste, mais real se torna essa versão de você. Não pela intensidade, mas pela consistência. E um dia, sem aviso prévio, o mundo refletirá o que você vem plantando há tanto tempo. E então, você entenderá que a verdadeira fé não grita. Ela sussurra. E quem persiste nesse sussurro termina escutando o eco dos seus sonhos realizados. Observe o seu mundo, olhe ao seu redor. Sua situação financeira, seus relacionamentos, suas oportunidades, seus obstáculos. Tudo o que você vê não é uma causa, é um reflexo. Hill foi enfático nisso. O mundo em que você vive é um espelho do seu estado de consciência.
O que você está vivendo hoje não é o resultado do que você fez ontem. É o resultado do que você pensou, acreditou e sentiu como verdade. A maioria das pessoas tenta mudar a realidade de fora para dentro. Muda de emprego, muda de parceiro, muda de cidade, mas não muda a identidade. Não muda o que assume ser verdade sobre si mesma. E por isso, a sua realidade se repete. Mudam as formas, mas o fundo continua o mesmo. Porque não importa quantas vezes você redesenhe o seu entorno. Se não redesenhar a sua mente, tudo o mais continuará refletindo a mesma coisa. Hill chamava isso de a lei da mente dominada pela fé. O que você acredita com fé se torna a sua realidade objetiva. As pessoas pensam que vivem em um mundo objetivo, mas na verdade vivem em um mundo interpretado. Duas pessoas podem viver a mesma situação, e uma se sentir poderosa enquanto a outra se sente vítima. Por quê? Porque cada uma está projetando o seu próprio conceito interno. Uma assume que é capaz, e tudo confirma isso. A outra assume que está destinada a perder, e também encontra evidência para isso. É como caminhar por uma cidade usando óculos coloridos. Não importa se a rua é branca, se as suas lentes são azuis, você a verá azul. As suas lentes são a sua consciência. E se você não as trocar, todo o seu mundo será filtrado por essa programação invisível. A pergunta não é: o que está acontecendo lá fora? A verdadeira pergunta é: o que estou projetando para fora? Se você assume que o dinheiro é escasso, a vida te mostrará escassez. Se você assume que é invisível, as pessoas vão te ignorar. Se você assume que não consegue, o universo vai respeitar a sua decisão. Mas se você assume que é valioso, digno, capaz, próspero, então o seu mundo começa a se moldar a partir dessa suposição. O poder não está no que você faz primeiro. O poder está no que você decide ser. E depois, tudo o mais se acomoda. Existe algo que todos os homens verdadeiramente bem-sucedidos compartilham. Não é o dinheiro. Não é o conhecimento. É a energia com que entram em um ambiente. Napoleão Hill não se cansava de repetir: a atitude com que você faz algo é mais importante do que o que você faz, porque a sua atitude é a linguagem da sua identidade. O mundo escuta o seu tom de voz, a sua forma de caminhar, os seus silêncios, as suas pausas, muito antes de ouvir as suas palavras. Então me deixa te perguntar: como caminha alguém que já se sabe valioso? Como respira alguém que já se sente rico? Como responde alguém que já não precisa provar o seu valor? Elevar o seu padrão de ser não significa ostentar. Não se trata de fingir segurança. Trata-se de agir com a dignidade silenciosa de quem já sabe o que vale. Hill viu isso em Carnegie, em Edison, em Ford. Todos eles tinham um autoconceito inabalável. Mesmo antes do sucesso, agiam a partir de uma identidade sólida, definida. E o que essa identidade fazia? Ela atraía as circunstâncias certas, porque a vida não responde às suas necessidades. Ela responde à sua energia. A maioria vive com medo de perder. Fala com dúvida, caminha com pressa, se encolhe na presença dos outros. Mas os que já se sentem abundantes caminham com calma. Falam com intenção. Mostram presença. Não estão correndo atrás de nada, estão deixando que tudo venha em direção a eles. Elevar o seu padrão de ser é se perguntar todos os dias: como se comporta o eu que já conquistou o que desejo? E viver a partir dessa energia, não como uma encenação, mas como uma afirmação silenciosa. Hill dizia: o subconsciente interpreta as suas ações como instruções. Então, quando você fala com clareza, quando decide com firmeza, quando age com intenção, a sua mente e o seu entorno assumem que isso é o normal para você.
E quando isso se torna o seu novo normal, o seu mundo se transforma para estar à altura. Toda grande mudança começa com uma nova história. Mas não a história que você conta aos outros, a história que você repete em silêncio quando ninguém está te ouvindo. Napoleão Hill descobriu que o diálogo interno é o arquiteto silencioso da realidade. Você é o resultado dos seus pensamentos dominantes. Não os que você pensa uma vez, mas os que você repete todos os dias. E por isso, o hábito mais poderoso que você pode cultivar é o de reescrever o seu roteiro interno. Como fazer isso? Hill recomendava um momento sagrado, a revisão noturna. Antes de dormir, não vá para a cama carregando o peso do fracasso, da dúvida ou do medo. Não permita que a sua mente descanse no caos. Em vez disso, feche os olhos e pergunte a si mesmo: quem eu fui hoje? Me comportei como o eu que desejo ser? Onde posso elevar o meu padrão de ser amanhã? E então, imagine o dia como você teria querido vivê-lo. Reveja-o mentalmente, mas a partir do sucesso. Fale com clareza, decida com firmeza, mova-se com certeza. Reviva esse dia ideal e permita que essa imagem seja a última a entrar no seu subconsciente antes de adormecer. Por quê? Porque enquanto você dorme, a sua mente não descansa. Ela grava, repete e fortalece a última emoção que você lhe deu. E se essa emoção foi confiança, visão, gratidão, sucesso, então todo o seu sistema nervoso começará a se mover nessa direção. Essa é a maneira mais simples e mais profunda de se tornar alguém novo. Você não precisa de afirmações complicadas. Não precisa de grandes rituais. Você só precisa repetir a emoção da sua nova identidade até que o seu corpo a reconheça como o seu lar. Porque no final, você não atrai o que deseja. Você atrai o que está disposto a sentir como verdadeiro. Reescreva o seu roteiro todas as noites. Não como um ato de negação, mas como um ato de criação. Porque se você não reescrever a sua mente, o mundo o fará por você. E acredite, a história que o mundo quer te dar não se parece em nada com o destino que você merece. Se algo em você despertou durante essa mensagem, se uma parte de você lembrou que foi criado para algo maior, então não ignore isso. Responda a esse chamado. Porque agora você já sabe. Você não está esperando resultados. Você está encarnando a causa. A sua identidade é a semente. A sua emoção é a água. E a persistência é a luz que converte o invisível em visível. Napoleão Hill disse com toda a clareza: nada pode deter um homem que se convenceu de quem é. Então, quando você sair deste vídeo, caminhe como se já tivesse vencido. Fale como se já soubesse que está feito. Decida como se a vida já estivesse conspirando a seu favor. Porque não se trata de fingir, trata-se de lembrar. Lembrar o que você já é no invisível. E viver a partir daí, sem pedir permissão a ninguém. Se essa mensagem ressoou em você, se inscreva no canal Princípios da Prosperidade. Mas não faça isso por nós. Faça porque aqui a gente lembra o seu poder. Porque aqui estamos para te ajudar a se tornar a versão de você que não espera mais, que já é. E antes de ir embora, não saia sem aplicar isso. Porque saber não muda a sua vida. Usar o que você sabe, isso sim muda tudo.